Companhia da Mídia. Clipagens eletrônicas do seu programa de televisão preferido ou da reportagem que você perdeu. Entregue em DVD personalizado. Produção de vídeos técnicos e institucionais. Uma facilidade para você ou sua empresa. Suporte em comunicação empresarial. Os seus projetos saindo do papel. Fale conosco. 73-8117-3776. Companhia da Mídia. Um passo à frente. E eu estou aqui ao vivo com a presença do Anderley Nascimento, presidente da OAB de Itabuna, que no sábado passado tentou fazer uma visita ao presídio de Itabuna, uma equipe de outros advogados, e sequer foi recebido, ou foram recebidos, já que ele estava numa comitiva, e não foram recebidos pelo diretor e a direção do presídio de Itabuna. E eu convidei o Anderley para falar sobre esse assunto. Bom dia, Anderley, obrigado por ter vindo. Bom dia. Como é que foi essa situação, Anderley, né? Vocês foram ao presídio depois daquela rebelião, transferência de mais de 100 presos, né, para Salvador e Ilhéus, e vocês não puderam entrar lá nas dependências do presídio. Então, na última sexta-feira, eu tomei conhecimento, através de alguns colegas advogados, da rebelião, em que, inclusive, citavam a morte, ter ocorrido a morte de 2 presidiários. E como estava naquela efervescência do problema, eu não fui na sexta-feira por questão de segurança, e a gente sabe que no momento desse, efetivamente tem que ter as precauções necessárias. Mas também, por alguns colegas advogados, eu fui informado de que o atual diretor estava desrespeitando as prerrogativas da advocacia. Tinham, segundo esses colegas advogados, alguns alvarás de solturas em que estavam já há 5 dias por determinação do magistrado que as pessoas fossem soltas e sem ele cumprir. No sábado, que já não havia qualquer tumulto, já havia completamente sido dominada aquela questão, eu fui juntamente com o representante de igreja, da pastoral carcerária e vários advogados e advogadas em busca de um diálogo e saber as razões que o atual diretor estava sem cumprir com os deveres dele, principalmente a questão do respeito às prerrogativas. Na minha gestão, nós temos efetivamente exigido o cumprimento de todos do respeito às prerrogativas, porque todo mundo sabe que é essencial. O advogado, quando não é respeitado, a sociedade sofre com isso, principalmente aquelas pessoas pobres, né? Em que o advogado é o porta-voz da sociedade. Quando até um magistrado, delegados, promotores, sofre de alguma agressão ou violação dos seus direitos, o primeiro profissional a eles se depararem para exigir o respeito e restabelecer o seu direito é o advogado, é a advogada que é constituído. Então, só para se ter uma ideia da importância que o profissional advogado traduz para com a sociedade. O próprio juiz, o próprio promotor, né, antes de mais nada, são advogados que fizeram concurso, né? Então ele também é representado pela ordem. Exatamente. Não, aí é representado pela ordem, ele é pela magistratura, sim, o magistrado. No momento em que ele está juiz, né? Mas no momento que ele deixa de ser juiz, ele continua sendo advogado. Na hora, e isso é real, isso é verdadeiro, por circunstâncias ou qualquer, o advogado, no exercício da sua profissão, ele
tem um leque de opções, né? E alguns optam para fazerem concurso. Mas quando se aposentam, a primeira coisa que eles fazem, num dia ele se aposenta, no dia seguinte ele já está buscando a inscrição da ordem. Exatamente. Para advogar. Mas, retornando ao que eu comentava, e daí na nossa gestão, nós não vamos permitir que o advogado, no exercício das suas atividades, seja desrespeitado nas suas prerrogativas. Daí, fomos lá e em busca de informações e de diálogo para passar para a sociedade. Inclusive os familiares dos presos que estavam sem informação ainda naquela altura, né? Exatamente. E as famílias dos presos, que nada tem a ver com os delitos, com os crimes praticados por filhos, sobrinhos, parentes, enfim, mas estão lá presos e eles são seres humanos em que precisam, sim, de informação daquele familiar que está ali, encarcerado. E aí, ao chegar, busquei o rapaz da guarita e disse para ele que falasse para o diretor que estava ali, eu estava ali, na condição de presidente da OAB, juntamente com algumas instituições e alguns advogados. Ele recebia a informação em seguida de que ele, diretor, havia falado de que não me receberia. E eu insisti, a mesma pessoa, que fosse até ele e reiterasse que eu precisava falar com ele, porque eu estava ali tão somente para cumprir com o meu dever, e ele, como servidor público, deveria sim atender, não só a mim, mas como a qualquer pessoa. O servidor público não é dono da verdade. O servidor público é para prestar um serviço à sociedade, e daí ele recebe a remuneração que é paga por todos nós. Exatamente. Ele é empregado do povo. Então ele é empregado do povo, seja qual for o cargo, seja qual for a função, o servidor tem sim que atender às pessoas. Ele não está fazendo favor nenhum. E daí, insisti a terceira vez e ele não veio atender. Alguns colegas falaram que tinha que ser atendido naquele momento, ou então ia haver a invasão. Eu ponderei que não era o caminho correto, e daí eles aceitaram as minhas ponderações e realmente mantive contato com o nosso presidente da OAB Bahia, Dr. Luiz Viana, comuniquei o fato a ele, o fato, por sinal, gravíssimo, e ele me falou que eu estava correto, a postura foi correta e que ele teria e daria total apoio às minhas posições. E, inicialmente, eu coloquei logo, meu posicionamento era de afastamento desse diretor, afastamento dele. Mas o nosso presidente me informou de que manteria contato com o governador da Bahia e também com o secretário Nestor Passos, para comunicar a gravidade do fato. E o presidente da OAB Bahia, Dr. Luiz Viana, encaminhou até Itabuna o presidente da Comissão Carcerária do Estado da Bahia para que me acompanhasse e combinou comigo que na terça-feira já tinha informado lá para o Nestor Passos que marcando uma reunião às 14 horas. Daí seguimos e quando chegou lá eu tive que realmente falar a verdade para o diretor, para que ele aprendesse a respeitar as pessoas, né? Ele tentou justificar e eu falei para ele que era só adjetivos, porque os fatos ocorreram. Ele disse que houve um mal-entendido, eu falei para ele que não houve mal-entendido qualquer. Ele foi deliberado em nos desrespeitar.
e falei para ele que eu não permitia qualquer desrespeito por parte de quem quer que seja as prerrogativas do advogado. E que ele estava ali efetivamente para cumprir com o papel dele. E, enfim, ele ponderou, reconheceu o erro e já foi superada essa questão, mas ele sabendo de que nós não aceitamos, eu como presidente e os demais diretores, nós não vamos aceitar, como deixamos bem claro, de que o advogado seja destratado dentro das suas atividades, dentro do seu dever profissional. É o Estatuto da Ordem, a lei é uma lei federal, em que, exatamente prevendo um desrespeito ao cidadão, aos interesses do cidadão, que estabeleceu essas prerrogativas que não é da advocacia. As prerrogativas é da sociedade. Angelina, vamos fazer um intervalo comercial. Na volta, a gente continua conversando aqui com o presidente da OAB, né? O tempo está estourado já nesse bloco, mas eu tenho outras perguntas para fazer aqui para o Angelina. A gente volta já já. Oito horas e 16 minutos agora, estamos de volta aqui pelo Cidade Já. Programa ao vivo, você confere aí imagens agora da ponte Calixto Midler, ali do bairro da Conceição, mais próximo também ali aquele trecho ali do bairro de Fátima, né, ali na Fenícia de Novaes. Nós estamos conversando aqui com o presidente da OAB de Itabuna, Anderlei Nascimento, que está falando hoje sobre a situação do presídio de Itabuna, que é uma situação grave, né, gravíssima. Não só essa situação que ele já relatou aqui, né, da falta de respeito da direção do presídio com os advogados, mas também sobre a situação que está dentro do presídio. Nós já tivemos ali apreensão de drogas e muita droga dentro do presídio, chip para celulares e até armas. E agora uma rebelião, onde foram 2 mortos, né? Um morto por arma de fogo e um outro morto nessa rebelião, e mais de 100 presos transferidos de Itabuna para Salvador e para Ilhéus. Angelei, depois de resolvida essa situação lá com o diretor do presídio, você pôde visitar o presídio. Qual a situação de momento daquela instituição penal que está sobrecarregada de presos, né? A população carcerária deveria ser menos de 500 e hoje está em mais de 1.000, mesmo com essas transferências. Então, aquilo ali é um verdadeiro barril de pólvora. Foi construído, como você falou há pouco, para 460 e poucos presos, para abrigar 460 e poucos presos. E nós temos lá hoje, quase 1.200 presos foram transferidos, 100, mas está muito acima da capacidade. A sociedade, quando se fala em preso, ela vira o rosto. Quando alguém fala de que há necessidade, que o problema é da própria sociedade, aí interpretam de forma incorreta e acha que os presos têm que ficar lá eternamente ou serem mortos. Há um equívoco nesse aspecto, porque o preso tem prazo para permanecer encarcerado. E, a partir do momento em que esse preso não tem condições, naquele período em que ele está confinado, não tem condições para recuperá-lo, porque isso cabe a políticas públicas, ele vai retornar cometendo crimes mais bárbaros do que aqueles que eles cometeram. Então, a sociedade não pode ser hipócrita, não é? A sociedade tem que entender que o problema é dela e não apenas do preso. E como resolver isso, Anderlei? Como melhorar a situação, aumentando a capacidade do presídio, que foi construído há pouco tempo, né? Teria que construir outro? O que é que você acha que tem que ser? Só construir presídio não vai resolver o problema, porque daí a pouco vai faltar espaço. O que tem que se fazer são políticas públicas, não é? Voltada para a educação,
voltada para a saúde e voltada para a segurança pública. Você vê a comodidade da sociedade em decorrência de menores de idade estarem aí cometendo crimes bárbaros. O que é que se pensa em reduzir para a menor idade? Reduzir a idade das pessoas para ter responsabilidade penal. E esquecem que nossos jovens, nossas crianças precisam de uma boa formação, precisa de uma boa educação, precisa de políticas que unam as famílias e não desagregue. E tudo isso contribui e vai continuar contribuindo enquanto essa sociedade que nós temos continuar de forma hipócrita, enxergando de lado, não sabendo de que, como falei, um dia aquele preso que está ali vai voltar ao seio da sociedade. E nós temos pesquisas que mais de 70% dos encarcerados no país retornam ao mundo do crime. Então, você percebe de que a sociedade também é responsável. Agora, e é por isso que nós, enquanto diretores, enquanto cidadãos e advogados, nós temos essa preocupação. Na gestão passada do presídio, nós doamos vários computadores. Para quê? Para que pudéssemos inserir aqueles presos que não sejam todos, de 1.000 presos, se 10, 20, 30, 40, ao retornar à sociedade, passe a ser útil, isso já é uma vitória. Então, o objetivo das políticas públicas é exatamente isso, dar condições daquelas pessoas que cometeram determinados crimes retornarem para a sociedade, não é? Com outra mentalidade. A partir do momento em que ele tem lá no presídio educação, uma profissão, e serem tratados como seres humanos, eu não tenho dúvida que há grande chance das pessoas retornarem ao convívio social e serem produtivos para a sociedade. Agora, Adilei, eu vou deixar para o próximo bloco para você responder o seguinte: isso, você não acha que a médio prazo não funcione? Porque as políticas públicas que estão aí cada vez piores. As leis, né, as leis que nós temos em vigor aí no Brasil são leis antigas, defasadas, sem uma justa correção, e a sensação de impunidade é grande, né? E o preso, quando ele tem a oportunidade de usar a tecnologia, ele acaba dentro do presídio mesmo, às vezes usando para o mal. Por exemplo, um celular que ele poderia fazer um bom uso dele para se comunicar com a família, ele usa para cometer crime, né? Você falou da informática, se ele tiver acesso à internet, outros aí já publicaram até em Facebook ações criminosas. Então, é complicado. Eu queria que você falasse disso no próximo bloco para a gente, tá bom? Nós vamos fazer o intervalo, a gente volta rapidinho. Estamos de volta ao vivo aqui pela TV, são 8 horas e 25 minutos agora. Estamos conversando aqui com o presidente da OAB de Itabuna, Andirley Nascimento. Você está vendo imagens ao vivo aí da Juraci Magalhães, saída para Ilhéus, a entrada aí de Itabuna pelo leste aqui da Bahia, né? Nesta manhã começa com muito sol forte aí entre algumas nuvens. Andirley está falando sobre a situação do presídio de Itabuna, já que ele teve a oportunidade de ir lá visitar o presídio, ver a situação de perto. E eu deixei uma pergunta no ar aqui, já que a proposta da OAB, do Andirley e de grande parte da sociedade, de uma boa parte, é de ressocializar esses presos que estão nos presídios do Brasil inteiro, mas a dificuldade é grande devido às leis defasadas no Brasil, como eu disse aqui, e também a falta de interesse, a falta de vontade da política, né, do Brasil para fazer esse trabalho. Então, a curto prazo, Andirley, o que você acha que pode ser feito aqui na nossa região, na nossa cidade, para melhorar essa situação? Eu entendo que, em razão de não dar voto, e a sociedade comunga com esse pensamento ruim dos políticos, de que o preso tem que ser tão somente carcerário.
praticou um crime, encarcera. E não sabendo que retornará ao convívio posteriormente e que praticará crimes bárbaros e muito mais violentos. No nosso país, nós temos diversas questões terríveis. Nós temos um judiciário sem a estrutura adequada. Aqui na nossa Bahia, em particular, há uma histórica falta de estrutura. Eu recebi, inclusive, recentemente que a AMAB, a Associação dos Magistrados da Bahia, mandaram para mim, falando que falta do cafezinho, a água. No judiciário da Bahia falta um papel higiênico, falta água, falta juiz, falta servidor. Então você vê a falta de estrutura que está no nosso país. A punição também, por outro lado, só vem para a pessoa que é preta, para a prostituta e para pobres. Então, são essas pessoas, na grande maioria das vezes, que são os discriminados da sociedade. E esses ficam mais revoltados ainda, Dirley, quando vê gente de colarinho branco, né, os deputados praticando crimes e ficando por isso mesmo. Tem deputado aí que é estelionatário, dá cheque sem fundo, deve às pessoas. Isso é crime também, não vai para a cadeia. Então o cara lá da ponta revoltado vê isso e fala, ele pode fazer porque é que eu não posso. As políticas públicas, nós vemos aqui, e a revolta, enfim, a sociedade se rebelou com questão de Copa do Mundo. Não é? Em que quem está no poder hoje, deu importância maior a construir estádios, ao invés de investir na educação, ao invés de investir na saúde e ao invés de investir na segurança pública. Por quê? A partir do momento em que as pessoas tenham uma boa educação, tenham espaço para trabalhar, eu não tenho dúvida que o índice de violência, como ocorre nos países desenvolvidos, diminuiriam muito. Mas você vê quando em um país se coloca uma política para dar às pessoas valores insignificantes para se alimentarem, 100, 150, 200 reais, e estimulando essas pessoas a não trabalharem. Não dá para ser feliz num país desse. Não dá para ser feliz. Então os problemas são gravíssimos e só tem uma saída. É seriedade na administração pública e investimento nas pessoas. Investimento na educação, para dar uma educação de qualidade. Hoje os professores estão desestimulados. Daqui a pouco nós não teremos professores de primeiro grau, porque ninguém quer mais ensinar. Só se trouxer de Cuba, né? Dirley, para a gente finalizar aqui, bom, diante do quadro que você viu lá, rapidamente, dá para melhorar a situação carcerária de Itabuna em pouco tempo? Digamos, daqui a 6 meses, 1 ano, é possível isso? Olha, fisicamente se falando, realmente houve um prejuízo muito grande. Nós temos lá, que nós vamos inclusive denunciar isso, nós temos 40 e poucos presos por cela. Isso é um verdadeiro absurdo. E uma cela pequena, né? Feita para 4 pessoas. Eu vou encaminhar ofício aos órgãos internacionais para denunciar o caos que está a questão penitenciária no nosso estado. A gente sabe que isso é advindo de uma política pública desrespeitosa com aqueles filhos, aqueles brasileiros que poderiam estar produzindo, mas em razão de não ter tido a oportunidade, terminou se debandando porque não justifica, nada justifica o crime, mas tem pessoas que encontram barreiras intransponíveis, né? Intransponíveis. E daí é que
se tivesse as políticas públicas, se ao invés de investir em estádio, investissem nas pessoas, nós poderíamos realmente resolver isso. E o fato de ter a quantidade de mais de 40 presos em uma única cela, isso é um desrespeito ao ser humano. E você percebe que lá só tem preto, pobre e prostituta. Você não vê outros que deveriam estarem lá, né, cumprindo pena. Exatamente. Então a sociedade tem que acordar para isso. O problema não é apenas dos familiares dos presos, nem tampouco de quem está preso. O problema somos de todos nós, o problema é da sociedade. Então nós temos que exigir aqueles que têm o dever de que cumpra para trazer políticas adequadas para que se evite o aumento dessa criminalidade. O aumento da criminalidade é tão somente por diversos fatores familiares, o judiciário que não funciona bem, né, dá uma sensação de impunidade, e políticas públicas no sentido de que seja investido no cidadão através de um ensino eficiente, buscando o campo profissional, também a questão da saúde, que é importante, e a segurança como um todo. Então, a partir daí, eu não tenho dúvida que nós teríamos e nós teremos uma sociedade mais tranquila e uma paz social que todos nós gostaríamos que tivéssemos e que nós, no dia a dia, nós postulamos e contribuímos, eu em particular, dentro daquilo que eu tenho procurado fazer, é contribuir para melhorar a minha cidade, a cidade que todos nós amamos e queremos vê-la melhor. E é essa a minha participação. Ok, Andirley, muito obrigado por você ter vindo ao programa. Estouramos hoje um pouco o tempo do programa, né? Um assunto importante que a gente queria esclarecer aqui com a OAB, mas esse problema, com certeza, é como a gente fala aqui, né, no dia a dia, a educação só será boa quando o filho do prefeito, do vereador, do presidente, do governador, eles estudarem escola pública. E as cadeias também só vão melhorar quando efetivamente esses bandidos de colarinho branco forem presos, né, como alguns já foram lá em Brasília. Né, precisa ampliar isso, porque tem muito deputado aí, bandido que está solto, né, estelionatário, que está solto. Então, no dia que esses deputados forem para a cadeia, aí eles vão fazer lei para melhorar os presídios, né? Bom, gente, por hoje é só, o programa termina aqui. Eu quero agradecer a presença do Andirley Nascimento e amanhã nós voltaremos a partir das 8 da manhã com as principais informações do dia aqui na cidade. Até lá.